O cristão deve cumprir a lei de Deus? Sim, deve cumprir, pois é dever do povo de Deus. Os ímpios não vão cumprir a lei de Deus, né? A lei de Deus está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17. E Deuteronômio capítulo 5, verso 3 em diante também. Fala sobre a lei de Deus, que essas duas passagens ela refletem a mesma situação. Mas vale entender que a lei de Deus ela é perfeita e ela condenou todos os homens, né? Paulo vai dizer em Romanos que pela lei vem um conhecimento do pecado, ou seja, a lei de Deus ela nos condena, hein? Porque se nós tropeçarmos um ponto, nós erramos em todos. Porque a lei de Deus só nos condena, porque a lei de Deus é perfeita e nós não somos perfeitos. Tiago vai falar sobre isso. Se nós erramos em um ponto, erramos em todos, né? É bem importante que no Antigo Testamento, os povos que cumpriam a lei de Deus, eles cumpriam a lei de Deus, mas eles deixavam aquilo que é essencial, que é o amor a Deus e ao próximo. Por quê? Porque veja só, a lei de Deus depende disso. Jesus falou isso como está em Lucas 10, 17. 10, 27, perdão, 10, 27. Jesus diz assim: a isso ele respondeu: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Veja que aqui é um resumo da lei. Resumo da lei. Por quê? Porque os fariseus eles cumpriam todos os outros mandamentos, mas esse que era essencial, eles não cumpririam. Eles não faziam a lei de Deus, principalmente os fariseus no tempo de Jesus e muito antes. Também, como na Torá, que era a lei mosaica, judaica, né? A lei mosaica. Então, veja que a lei de Deus, ela condena todos os homens. Ela condena todos os homens. Mas Jesus resumiu a lei. Resumiu a lei para nós cumprirmos a lei de Deus, que começa amando a Deus e ao próximo. Aquele que não ama a Deus não pode amar o próximo. Então, os outros pontos todos da lei, em que ele cumpra, é trapo de imundício perante Deus. Se o cara ama a Deus, o cristão ele ama a Deus, ele deve amar também o seu próximo, né? E se ele ama o próximo, ele também deve amar a Deus. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei. Nós devemos cumprir os outros sim, mas esses dois primeiros devem estar acima, porque Jesus resumiu esses dois mandamentos, porque é mais fácil o homem cumprir toda a lei, mas não amar a Deus nem o seu próximo. É muito mais fácil isso acontecer. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, né, ele vai falar de todos os dons, né, mas ele vai falar que todas essas coisas passarão, mas o amor, né, o amor é o maior de todos. Veja, e o apóstolo João, nas suas epístolas, ele diz assim, ó: aquele que não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. Se disser que nós amamos a Deus e odiamos ao nosso irmão, fazemos no mentiroso e a verdade não está em nós. Veja só como é. Agora que o cristão ele deve cumprir toda a lei de Deus. Mas esses dois aqui, que é o resumo da lei, é o dever de todos nós cristãos. Porque os fariseus eles cumpriam a lei de Deus, mas eles erravam nesse ponto. Eles não amavam a Deus nem a seu próximo. Eles cumpriam o restante da lei para cumprir, né? Para cumprir pontos e ser beneficiados e atrair riqueza, atrair vanglória para si mesmos, né? Veja, e Tiago vai dizer também que nós devemos, né, amarmos a verdadeira religião, que é a lei de Deus, ajudar, acudir os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se manter incontaminável do mundo, né? Isso é uma expressão do amor a Deus. É uma expressão também do amor a Deus. Então, o cristão ele deve cumprir a lei de Deus, sim, mas não pensando que o cumprir a lei de Deus vai aproximar ele de Deus, ou ele vai ter mais requisito e mérito, assim como os fariseus faziam. A gente tem que estar mais conectado com o nosso Senhor, com a palavra de Deus, para nós termos um conhecimento verdadeiro de quem é Deus e de que Ele quer de cada um de nós, né? Nós em Cristo Jesus cumprimos toda a lei,
é possível. Nós devemos cumprir agora em Cristo Jesus. Ninguém cumpriu toda a lei de Deus a não ser Jesus, mas Jesus ele cumpriu toda a lei. Mas ninguém cumpriu, porque a lei de Deus ela condena todo homem. E pela lei vem um conhecimento do pecado, porque se o homem falhou em um ponto, ele falhou em todos. Então, ele vê que ele não pode se justificar pela lei, mas somente pela graça de Deus. Agora, pela graça de Deus, como os filhos de Deus, devemos ser praticantes da lei. Praticantes da lei. Né? Praticantes da lei, assim como Jesus foi. Fazemos a vontade de Deus. Mas, veja, o amor a Deus e ao próximo, ele deve estar na frente. Porque se esses mandamentos não estão na frente e você cumpre a lei de Deus, essas obras tudinho, como diz Isaías, são trapos de imundícia perante Deus. Então, e as obras ela não nos salvam, nunca salvou, não nos justifica e nem nos justificará. Né? Mas nós fomos chamados agora em Cristo Jesus, feituras de Deus para as boas obras, como diz Efésios 2:10. Fomos chamados para isso, porque os ímpios não vão fazer. O justo, eles praticam a lei de Deus e meditam na sua lei dia e noite, assim como diz no Salmos 1. Né? É o dever de cada um de nós, cumprimos a lei de Deus. Mas há um perigo, porque tem pessoas que se sentem assim muito justas, eficientes, né? Superiores, que pode pensar, porque cumpriu votos e pontos, pode agradar a Deus e ser mais beneficiado por Deus e achar que tem algum mérito disso. Não, isso é o dever de todo o cristão fazer isso. Isso deve fazer isso com amor e não com soberba. Muitos cumprem a lei de Deus, mas cumprem os outros mandamentos, mas esses que são essenciais, que são o primeiro, que é amar a Deus, né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, tem falhado. E nós precisamos vemos que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus em nós mesmos, mas pela graça de Deus conseguimos cumprir a lei de Deus. Mas nós cumprimos todas? Não. Porque em algum ponto nós vamos errar. Mas se errarmos, temos um advogado fiel e justo à direita de Deus, que é Jesus Cristo justo. e a forma de cumprir a lei de Deus não deve ser de forma judaizante, né? Achar que vai ser salvo por isso, achar que vai ter mérito nisso, achar que vai achar que tem algum êxito nisso. Não, nós devemos cumprir sim a lei de Deus agora em Cristo Jesus, mas saber que é pela graça de Deus e não por cumprir pontos e tarefas. A vida do cristão, do justo, não é dessa forma. Ele cumpre a lei de Deus porque o Espírito Santo está nele, ele cumpre voluntariamente, porque é o dever, é mandamento, deve cumprir. Né? Que muitos cumprem a lei de Deus, mas cumpre de forma por ordem, cumpre com raiva, com ódio, visando seus próprios interesses. Isso não está amando a Deus e nem seu próximo, Deus não está sendo glorificado nisso. Então nós devemos pensar biblicamente sobre essas questões. Que Deus vos abençoe.